Então, pessoal, bom dia. São 8h05. Vamos dar início à nossa sessão, em que nós discutiremos um caso que nós atendemos, num pedido de parecer, na verdade, do transplante renal, e a nossa residente do segundo ano, a Thais Araújo, vai apresentar esse caso. Então, Thais, por favor. Pronto, bom dia. Eu vou apresentar o caso e mostrar a nossa revisão de literatura em relação a esse tema, né, de leucemia mieloide aguda em receptores de transplante renal. Aqui só para mostrar as palavras-chave que eu utilizei na busca dos artigos de revisão que a gente vai ver mais para frente. O cenário aqui do nosso caso, né, é conhecido e já comprovado que existe o risco de diversos tipos de neoplasia, do desenvolvimento dessas neoplasias em vários contextos de imunossupressão, desde o próprio transplante de órgão sólido, que vai ser o nosso objeto aqui, mas também em outros distúrbios, inclusive os hereditários, né, de imunodeficiência, ou as imunodeficiências adquiridas, como a própria infecção pelo HIV. Os relatos são de aumento de risco para praticamente todos os tipos de câncer, por diversos mecanismos de escape imunológico, que a gente vai tentar mostrar alguns, mas o grande destaque é para o câncer de pele e para os linfomas, que juntos eles compreendem até 80% de todos os casos, né, de neoplasia. Dando aqui destaque para as neoplasias hematológicas, as PTLDs, que são as doenças linfoproliferativas pós-transplante, elas são as mais comuns do ponto de vista hematológico e são complicações graves do transplante. Mas em relação às neoplasias de origem mieloide, existem muito menos dados, né, e a gente sabe muito menos sobre os riscos para desenvolver elas. O risco global, né, descrito de neoplasia no contexto de pós-transplante de órgãos é de cerca de 4 vezes maior, né, em relação à população geral. E esse aumento de risco, essa elevação de risco, ela se deve em grande parte devido à imunossupressão farmacológica que é utilizada para prevenir a rejeição do enxerto. No contexto desses pacientes de transplante de órgãos sólidos, em relação às neoplasias mieloides, os relatos são de aumentos para todas as neoplasias mieloides combinadas e para a leucemia mieloide aguda, mas em relação à LMA, ela é muito mais rara, e devido a essa raridade, inclusive, a gente só consegue entender um pouco dessa condição por relatos de casos esporádicos, como a gente vai ver. Então, só para a gente entender melhor essa situação, qual é a definição proposta, né, para a leucemia mieloide aguda pós-transplante, que é uma entidade à parte, né, se comporta de forma diferente do que a gente já conhece. Então, é aquela leucemia mieloide aguda que se desenvolve após o transplante de órgão e que não é precedida por nenhum estado precursor, né? Então, não é precedida por mielodisplasia, nem doenças mieloproliferativas, e um paciente que não tem história prévia, nem de radioterapia, nem de quimioterapia, nem de LMA de novo. Os mecanismos fisiopatológicos, eles não são bem conhecidos, existem diversos, provavelmente o contexto ele é multifatorial, tanto envolvendo o papel da imunossupressão, que a gente vai ver que quanto mais profunda e prolongada, maior aumento do risco de desenvolver esse tipo de câncer, mas também existe o papel da estimulação antigênica pelo enxerto, talvez aí de forma interrogada ainda, porque também não tem comprovação de infecções oportunistas, como a gente já sabe para outros tipos de câncer, como a PTLD, né, que é muito associada ao EBV, e até a mutagenicidade direta, né, das medicações imunossupressoras que esses pacientes utilizam. Em relação ao papel do sistema imunológico, a gente já é bem consolidado, a gente já sabe da importância dele no desenvolvimento da LMA e também no desenvolvimento de terapias para a LMA, né, atuais. Então, a gente tem isso destacado pelo papel do efeito GVL, né, a importância clínica dele, do papel do enxerto versus leucemia, em que as células T, né, do doador, também outras células do sistema imune, mas principalmente as células T são as protagonistas para eliminar as células residuais da leucemia.
Isso a gente pode ver em várias observações clínicas, né? Como, por exemplo, que pacientes que recebem o transplante alogênico com uma medula que é depletada em células T, ou os pacientes que não têm GVHD, eles têm mais risco de recidiva de LMA. Além dos diversos estudos atuais que já mostram o papel da terapia imunológica, né, que vem surgindo também na LMA, apesar do allotransplante ainda ser a principal imunoterapia, né, nesse contexto. Para a gente, isso tudo, né, demonstra que existe um efeito anti-LMA imunomediado. E para a gente entender essa complexidade, eu vou mostrar aqui alguns mecanismos que ajudam a gente a perceber como o ambiente imunossupressor e as células leucêmicas juntos, eles promovem essa evasão imune, né, e propiciam o desenvolvimento da leucemia, seja desde expressão alterada de antígenos, expressão de ligantes e receptores inibitórios ou expressão de moléculas imunossupressoras. Essa complexidade a gente consegue até ver, aqui eu trouxe essa imagem, que é de um dos artigos que fala sobre essa fisiopatogenia, e a gente pode ver nele como é complexo, né? São diversos mecanismos que interagem, em geral, interagem entre si, vão desde mutações ou deleções Oi, Thaís, está me ouvindo? Ficou mudo para mim.
Só a Thaís caiu, a gente está tentando ver se ela retorna, tá?